Olá, compositor, olá, compositora. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tirar todas as suas dúvidas de como registrar sua música, como cadastrá-las no ECAD, como receber corretamente seus direitos autorais. Então esse vai ser o tema da nossa aula, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, o canal da Bioeditora, eu te convido para se inscrever já e assinalar o sininho com todas as notificações. Assim você vai ficar sabendo de todas as novidades que saírem aqui no canal. Primeiramente, antes de tirar todas as dúvidas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rogério Aparecido, trabalhei no Banco do Brasil por mais de 35 anos, quando eu me aposentei em 2016. Depois eu fui trabalhar em outras empresas, quando eu resolvi montar meu próprio negócio. Montei minha empresa em 2020, trabalhando com consultoria, com treinamento e agora como editora. Não sei se vocês sabem, a mesma lei que regula a música em termos de direito autoral, ela também regula o software. Eu trabalhei com tecnologia da informação por vários anos, sou professor de legislação aplicada à TI desde 2009 e hoje eu trabalho com esse conhecimento de direitos autorais aplicado aí à música. Nesse sentido, eu vou tirar algumas dúvidas comuns que aparecem aí nas nossas redes sociais. Primeiro, qual a diferença entre obra e fonograma? A obra, ela se refere à letra e à melodia da música. Isso aqui é protegido pelo direito autoral. Tá? Isso aqui é a parte que quem recebe são os compositores e se tiver editora, a editora também recebe uma parte. São os direitos autorais. Existe também uma outra parte chamada direitos conexos. O que são os direitos conexos? Toda vez que uma obra musical é gravada, você tem um fonograma. E esse fonograma gera direitos para quem? Para o produtor fonográfico, para os intérpretes, para os artistas, para os músicos. Tá? Então isso aqui é a parte chamada de direitos conexos. Nesse vídeo de hoje nós vamos tirar dúvidas sobre a parte da obra, que envolve compositores e editora. Tá? Então vamos falar da obra. Uma obra, ela pode gerar vários fonogramas. Cada vez que tem uma gravação por um intérprete diferente, isso representa aqui um fonograma novo, mas a obra é a mesma. Então toda vez que um fonograma for executado, o autor original da obra ou os compositores vão receber os seus direitos autorais. Primeira pergunta que aparece muito: como funciona o registro da música? Oficialmente, o registro da música ele é feito na Biblioteca Nacional ou então na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Essas são as formas oficiais que tem na lei. Existem também empresas que cobram para fazer esse registro. Agora, o que pouca gente sabe é que o registro ele é facultativo. A proteção do direito do autor pela lei, ela independe de registro. Até porque, vamos supor que você registra a sua música lá na Biblioteca Nacional. Isso é declaratório, você declara que aquela música é sua. Se um outro compositor também fizer uma declaração, vão ter duas declarações para a mesma música. Então não existe nenhum registro que não seja contestável. Tá? Mas por que as pessoas registram, né? Então, vou dar um exemplo. Tem pessoas que dormem na sua casa com a porta aberta. Tem outras que vão colocar um cadeado. Tem outras que vão colocar um cão de guarda. Outras vão colocar cerca elétrica. Quanto mais proteção, melhor. Tá? Só que isso tudo tem um custo, né? Então imagina um compositor que tem lá 200 obras, 300 obras, paga para registrar todas e grava 2 ou 3. Olha o prejuízo que ele vai ter. Então, a maioria dos compositores, o que eles fazem? Né? Eles usam a chamada prova de anterioridade. Como é que funciona essa prova de anterioridade? O compositor, ele acabou de fazer uma obra, ele manda a letra e a melodia para o seu próprio e-mail, ou então para um e-mail que ele cria só para as composições. Ele pode também mandar esse e-mail para uma pessoa da sua confiança. Ele pode subir suas músicas para um canal privado do YouTube, colocar ele nas suas redes sociais. Ou seja, quanto mais evidências ele tiver, melhor. Então, se surgir alguém que falasse, a música é minha, ele fala, não, desde o ano passado eu já tinha feito essa composição,
tá aqui a cópia dela que está no meu e-mail, tá aqui a cópia dela no meu YouTube, e aí você consegue provar. Então isso chama-se prova de anterioridade. Tanto o registro quanto essas provas têm que ser feitas pelo próprio compositor. Então o próprio compositor tem que ter essa disciplina. Importante, o fato de você registrar sua música ou fazer essas provas de anterioridade não garante que você receba direitos autorais de execução pública dessa música. Por quê? Para garantir o recebimento dos seus direitos, né, você precisa ter o quê? Primeiro, você tem que ser filiado a uma associação de direitos coletivos e as suas obras precisam estar cadastradas nessa associação. Então, olha só, o registro da música não garante que você vai receber. Para receber, aí não é registro, é cadastro. A sua obra ela tem que estar cadastrada numa associação de direitos coletivos. E quais são essas associações? No Brasil, nós temos 7. São as 7 associações ou sociedades que administram o ECAD. Então, você tem a Abramos, você tem a AMAR, você tem a ASSIM, você tem a CIBACEM, você tem a SICAM, você tem a SOCIMPRO e a UBC. Cada compositor deve escolher uma delas de acordo com a sua vontade. Todas elas fazem praticamente a mesma coisa. O que varia são os portais, o atendimento e assim por diante. Importante, você não paga nada para se cadastrar. A maioria delas aceita a inscrição pela internet. Então pegue o nome delas, pesquise no Google como se associar ou como se filiar. Outra pergunta que surge muito: o que é o direito autoral? O direito autoral, ele protege o compositor em relação à utilização da sua música. Esse direito é composto de 2 partes. Existe o direito moral, que esse você não deve vender nunca, é o direito da autoria da obra. O compositor, mesmo que ele negocie a sua música, ele tem o direito que apareça o seu nome como compositor, como autor, e isso aí é inegociável. E existe o chamado direito patrimonial, que é a utilização econômica da obra. Então isso aí é passivo de negociação. Então quando você contrata uma editora, durante um período determinado, a editora vai administrar a sua obra e você vai receber uma remuneração por isso, tá? Então nós vamos comentar daqui a pouquinho como funciona. Vamos ver como funciona agora a remuneração. Quando a música é tocada na forma pública, ou seja, execução pública, em show, em rádio, TV e assim por diante, tudo que é arrecadado, né, então vamos supor que essa bola representa 100%. 10% vai para o ECAD, que ele cuida das despesas administrativas. 5% é destinado às associações de música, a qual você tem que estar vinculado. E aí sobra 85% do valor arrecadado. Esses 85%, 2/3 vai para o autor e para a editora, se tiver, que é a parte autoral, e 1/3, que é a parte conexa, vai para o produtor fonográfico, né, o produtor musical, os intérpretes e assim por diante. Tá? Então 2/3 vai para a parte autoral e 1/3 vai para a parte conexa. Seguindo aí no nosso raciocínio, no digital é um pouquinho diferente. No digital, 30% vai para a plataforma de streaming, vai para o Spotify, para o YouTube, para o Deezer e assim por diante. 58% vai para as selos e agregadoras. E o compositor ele fica com 9 mais 3%, 12%. Sendo que 3% é execução pública, ele recebe igualzinho na tela anterior, via ECAD. E 9%, que é o direito fonomecânico, ele só recebe se ele tiver uma editora ou uma empresa especializada. Eu vou detalhar como é que funciona no digital. No digital funciona assim, ó. As plataformas digitais passam essas informações para a Backoffice, que é uma empresa internacional que atende aqui a América Latina, ou então passa para empresas especializadas, algumas agregadoras inclusive. Aí isso aí é recolhido, então normalmente elas cobram uma taxa de recolhimento, aí sobra um valor líquido aqui. Desse valor líquido, né, se
o compositor tiver uma editora, um percentual fica para a editora e todo o restante vai para o compositor. Então é assim que funciona. O que faz uma editora, né? Varia muito em função do tamanho, tá? Os serviços eles variam. Uma editora grande, ela tem equipes dedicadas, ela promove as composições, eles têm dinheiro para adiantar recursos aos artistas, né? Eles estão perto ali dos intérpretes, então ele coloca a música ali na mão do artista certo e assim por diante. Porém, como eles são empresas grandes, eles têm milhares de artistas, e aí eles vão dar preferência, naturalmente, para os artistas mais famosos. Então, muitas vezes, você vai ser atendido, né, ali num canal que nem sempre vai te levar direto às melhores decisões. Já as editoras pequenas, né, elas não têm essa capacidade de ter acesso a grandes artistas, né? Então elas focam em algumas coisas, por exemplo, da administração dos direitos autorais, da negociação de licenças, da coleta de royalties, da proteção dos interesses dos consumidores, né, dos compositores. Então, elas cuidam da burocracia, de toda a parte administrativa da obra. Esse é o caso da nossa editora. Nós cuidamos de todo o suporte administrativo, liberando o compositor para divulgar sua obra e se dedicar à parte criativa. Então, o que a nossa editora faz? A gente cuida do cadastro da obra no ECAD e nas associações, a gente faz o recolhimento de royalties nas plataformas digitais, a gente formaliza liberação. Então tem um intérprete, ele quer gravar a sua música, né? Então você liga para a editora e fala, não, pode liberar para esse artista sem ônus, porque ele vai ajudar muito o nosso crescimento. E a gente vai e formaliza um documento liberando para aquele artista gravar. Ou então pode acontecer o seguinte, não, libera, mas eu quero que você cobre aí no mínimo R$1.000 por essa liberação. Aí a nossa editora vai lá, gera um documento liberando aquela música para o artista. Então toda essa papelada é a editora que cuida durante essa parceria. Se alguém alegar que a música é dela ou é dele, né, a gente entra também na defesa administrativa, entra em negociação, reivindicando seus direitos. Acompanha a regularização de pendências. O que são pendências, né? Se a sua obra tiver alguma pendência cadastral, você fica com crédito retido. E esse crédito retido é um dinheiro que fica parado lá e você tem 5 anos para regularizar. Se não regularizar, você perde o direito. Então a editora ela cuida dessa regularização. Se for, além disso, se for no digital, né, o digital, o prazo é menor, aí varia de plataforma para plataforma. No Spotify, por exemplo, se não mudou, você tem 3 anos para regularizar, e no YouTube, 18 meses. Muito bem, um ponto importante. Embora a nossa editora ela seja pequena, dentro do nosso alcance, a gente também procura divulgar as obras dos nossos clientes. Por quê? Porque é uma parceria, né? A gente só não coloca isso no contrato que a gente não tem como garantir que o intérprete vai aceitar a sua obra ou não. Mas nós temos todo o interesse, porque quando a maré sobe, né, os barcos que estão na mesma praia sobem junto. Então sobe a editora e sobe também o compositor. Nós defendemos que o compositor ele é o melhor vendedor da sua obra. O compositor é o melhor vendedor. Por quê? Porque ele tem intimidade com a obra, ele tem autenticidade, ele tem paixão, ele vai saber ali demonstrar por que ele fez aquela composição, o que ele estava pensando. Então, como que aquele ali pode se encaixar no repertório, né, de algum artista. Então, a gente defende que ele é a melhor pessoa. E aí você pode falar assim, não, Rogério, mas beleza, mas eu não consigo, eu não sei como abordar os artistas, né, e tal. Se esse for o seu caso, nós temos um curso, tá, que é como divulgar sua música para intérpretes, mesmo sendo um compositor ainda pouco conhecido. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse curso, tá? É um curso em videoaulas, né? Manda um zap para a gente que a gente passa mais informação. Vou deixar aqui o nosso contato e aí você pode entrar em contato por vários motivos. Por exemplo, vamos supor que você já é um compositor que tem músicas gravadas, né? Está produzindo muito e quer uma editora para te apoiar nessa parte burocrática, né? Você já sabe acessar os artistas e tal. Então você pode entrar em contato com a gente pelo zap e falar, olha, eu queria
saber aí mais da editora, como é que a gente faz um contrato, como que funciona, aí me manda um zap falando que você tem músicas gravadas em que você quer saber como é que faz para editar na nossa editora. Ou você é um compositor iniciante, ou de repente nem é iniciante, mas você quer essas dicas, né? De como abordar o artista, né? De como acompanhar ele, como usar o próprio Instagram, como usar o Spotify para te ajudar nessa abordagem a artistas, tá? Então nós vamos também dar essa orientação e passar mais detalhes sobre o funcionamento desse curso, tá bom? Convido também mais uma vez, para quem não é inscrito aí no nosso canal, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. O nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, ele tem o mesmo nome, é @bio.editora, tá bom? Espero vê-los aí em uma próxima oportunidade. Um forte abraço.